Saudações pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre discos gerenciados do Azure, para que ele serve, como criá-lo, onde atachá-lo. Logo depois da nossa vinheta nós vamos para a nossa parte prática. Um abraço. Vamos falar um pouquinho aqui de outra torre, né? De componente aqui do Azure, que é a torre de armazenamento, famoso storage. Nós vamos começar, na verdade, pela parte de disco gerenciado. Tá? O que é um disco gerenciado? É uma nova forma do Azure de criação de discos de bloco. Tá? Ou seja, quando a gente cria uma máquina virtual, ele tem o seu disco de sistema operacional, o SO. Esse disco de sistema operacional, ele é um disco gerenciado. Antigamente não era assim, mas hoje é tudo disco gerenciado, tá? Então vamos colocar dessa forma. Aí, por exemplo, eu quero que a minha máquina virtual agora tenha um disco de dado, que é onde vai ficar os meus dados da aplicação ou qualquer outro tipo de dado. Então você cria um outro disco gerenciado com a opção de disco de dado e apresenta esse disco para essa máquina virtual. Então, ou seja, a máquina virtual ela vai ter o disco do sistema operacional, um outro disco temporário, que é normal na plataforma, até que onde fica a área de swap e page file, que esse é um disco efêmero, tá pessoal? É um disco que você não pode pôr dado para persistir lá, tá? Você tem que colocar um dado, por exemplo, uma área de stage, tá? Que ele vai entrar e sair. Por quê? Porque quando você desliga a máquina nesse disco, esses dados somem, eles são apagados, tá? Então, numa máquina Windows, por exemplo, é o driver C do sistema operacional, aí o driver D, que é esse disco efêmero, né, que é um disco temporário, e o disco de dado entraria numa outra letra para frente, tá? Que você queira colocar, tá bom? Então vamos lá, vamos criar o nosso disco gerenciado para vocês verem. Na nossa barrinha de pesquisa aqui, digitamos disk ou disco, depende de como está configurado aí no seu browser. Se ele está em português ou em inglês, né? Vamos fazer do jeito que nós estamos fazendo, né? A gente vem aqui em Resource Group. Aí em Resource Group o nosso RG Wilson aqui, né? Onde nós estamos centralizando todos os componentes criados das aulas anteriores. Vamos no Add. Aí aqui podemos colocar como disk. Management Disk, tá vendo? E vamos direto pro Marketplace, aqui a descriçãozinha, que é o padrão, né? Descrição e as informações. Clicamos em Create. Subscrição, já vem o Resource Group. O nome do nosso disco, vamos colocar aquele padrãozinho, né? MGM, D de disco, VM1, vamos colocar assim, tá? Vai ser para VM1, traço disk 1. Porque normalmente o disk 0 é o do SO. Região, estamos centralizando tudo nos Estados Unidos. Zona, que a gente quer armazenar. Se a gente deixar none aqui, ele vai colocar ele vai selecionar uma zona
armazenam por ele. Nós, nos Estados Unidos, a gente tem 3 zonas de disponibilidade, né? Se você colocar Brasil aqui, você vai ver que no Brasil ainda não tem outra, então ele não mostra nada. Só tem uma aqui em São Paulo, e se eu não me engano, eles estão criando uma outra no Rio de Janeiro. Mas beleza, vamos deixar em 0. O tipo, se a gente deixar none aqui, a gente é um disco de dados, tá? Então a gente pode deixar none. As outras opções aqui é para snapshot, que a gente não falamos ainda e não temos. O storage blob a gente vai falar nesse módulo de armazenamento, tá? Mas aqui eu teria que apontar para um disco que eu subi para a plataforma. Exemplo, eu tenho uma imagem minha de Windows, uma imagem da minha empresa de Windows, que eu quero subir para o Azure e não quero usar aquela imagem do Windows padrão. Ok, você sobe para esse blob, depois você vem aqui, aponta para essa imagem, fala que ela é o Windows, então ele vai criar um disco para você. E aí você consegue, em cima desse disco, criar sua máquina virtual. Ok? Tem outras formas de fazer isso também, tá? Mas essa é uma delas. Então aqui, como a gente está falando de disco de dados, vamos colocar none. E aqui é o tamanho desse disco. Ele dá um tamanho aqui de 1 tera, né? 1024 GB é 1 tera. Então tem uma pegadinha aqui que aqui a aparência que dá, né, que a gente só consegue pegar esses tamanhos aqui. Mas se você descer um pouquinho, você tem um tamanho que você consegue colocar aqui, tá? Por exemplo, eu não quero um disco desse tamanho, eu quero um disquinho pequeno de 5 gigas. Ok, 5 gigas, tá? SKU está relacionada, como sempre, a custo. Então, se nós pegarmos aqui, temos 3 sabores de disco, tá? Sendo o disco magnético, o HDD, o Standard SSD e o Premium SSD. Diferença do Premium para o Standard, tá? SSD é quantidade de IOPS, quantidade de acessos que você pode ter no seu disco. Então isso vai depender muito da aplicação que você está subindo e de um estudo que tem que ser feito antes de se definir um disco, tá? Para custo, tem muita diferença do Standard SSD para o Premium SSD, tá? Muita mesmo. E o mais baratinho é o HDD. Vamos de HDD, né? Que aqui a gente só está mostrando um treinamento. Uma outra coisa relacionada a custo é o tamanho do disco. O tamanho que você definir é o tamanho que você vai pagar. Por exemplo, eu defini aqui 100 GB, só que eu estou usando 1 GB de uso. Você vai pagar pelos 100 GB que você provisionou, tá? Então, aqui a opção é você deixar ele um pouquinho mais espremido ali e você ir crescendo ele aos poucos, ok? Então, não sei se, vamos ver se dá para colocar 1 GB aqui, ó. Ah, 1 GB dá. Legal. Vamos deixar 1 GB aqui, ó, um pouquinho mais baratinho, só para apresentação. Então, eu estou falando que eu quero um disco HDD de 1 GB, definir o nome, região, zona de disponibilidade, vou deixar ele fazer. E o tipo, vou colocar nenhum porque é um de dados, tá? Vamos dar um próximo, next aqui. Parte de criptografia, a gente pode usar a criptografia da plataforma ou tem áreas de segurança que preferem ela controlar a chave de criptografia e descriptografia. Então você usaria essa customer, tá? Para nós aqui vamos usar a da própria plataforma. E o que é essa criptografia? Todo dado que fica na plataforma, no Azure, ele sempre é criptografado. Então, para criptografar e descriptografar esse dado, precisa dessa chave, tá bom?
Então aquela história de outras pessoas podem ver meu dado. Não, isso daqui é um dos itens que nos assegura que ninguém pode ver o nosso dado. Aqui a gente tem a parte de rede desse disco, tá? Que a gente pode deixar público ou privado. Aqui na parte de avançado a gente tem um disco compartilhado, né? Que na verdade nada mais é, ele está desabilitado para a gente, só para explicar, porque essa feature ela só é habilitada quando a gente usa um disco premium, tá? Mas o que que isso aqui faz? Você informa aqui, yes, sim. Eu quero um disco compartilhado. É que eu vou compartilhar com quantas máquinas virtuais? Eu quero compartilhar com duas máquinas virtuais. Então, ou seja, é um único disco que duas máquinas virtuais fazem um acesso. Isso normalmente acontece em cluster. Quando você precisa criar um cluster Windows, você tem discos compartilhados, tá? Então tem máquinas que acessam o mesmo disco. Ok, vamos avançar aqui. Aqui na parte das tags a gente vai seguir aqui no nosso padrãozinho de ambiente. Teste. Avançar. Revisão. O nome está certo, resource group, é isso aí mesmo que eu quero. Show de bola. Criar. Deixa ele entrar aí na parte de criação, né? Ele sempre vem aqui, que está criando, executando ainda. Criou. Então, podemos ir direto no recurso aqui, ou clicar no Go to Resource, que ele vai também para lá. Aí aqui a gente tem toda aquela parte de overview, com ID, com onde está criado. Aqui, ó, essa informação é importante. Isso aqui significa, o Management By aqui, é quem é dono desse disco. Se tem nada aqui, significa que ele não está atrelado a máquina virtual nenhuma. Então, esse é considerado um disco órfão, ou seja, isso aqui normalmente pode ser um custo que você está tendo que você pode salvar ele, ou seja, você pode apagar. Se não tem ninguém usando, não faz sentido o disco estar ali, né? E aí a gente tem a opção de tamanho, né? Sizing e performance. Que é aqui onde eu falei para vocês que a gente começa pequenininho, meio enxuto, por exemplo, 1 GB, né? E você pode ir crescendo ele aqui. Então, nunca crie um disco gigante se você não vai ter esse dado alocado lá dentro. Crie disco menor para você ir crescendo ele aos poucos, tá? E você consegue mudar o disco também. Não tem problema. Tem um ponto. Se você mudar para Premium ou SSD, você não consegue fazer o rollback disso, você não consegue voltar ele para SSD, tá? Então você vai ter que fazer um processo mais árduo de fazer uma migração, de copiar esse dado. Você eleva ele, você nunca diminui ele, tá? Cuidado com isso daqui. Aquela parte de criptografia lá, falei para vocês, né? E a parte de rede. Não tem muita coisa pública ou privado aqui, depois a gente brinca com isso daqui para vocês verem. Mas é isso daí. As informações são essa, a forma de criar um disco de dado é esse. Talvez agora as pontas estejam soltas, né, pessoal? Que a gente criou uma rede, criou uma subnet, agora criamos discos, só que não tem nada NSG, né? Não tem nada
tá tudo solto, as pontas estão soltas. Vocês vão ver que mais para frente nós vamos ligar tudo isso e vai começar a fazer bastante sentido para vocês, tá bom?